Olá a todos! Voltaremos hoje a falar sobre literatura brasileira com Machado de Assis. Aqui nesse livro, Machado de Assis, Obras Completas, que custa R$ 1,99 no site da Amazon. É para o Kindle. Se você não tem o Kindle, você pode ler muito bem no celular ou no próprio computador. Ele possui as 10 principais obras de Machado de Assis. Ou seja, não existe mesmo desculpa para não lermos sobre um dos maiores escritores brasileiros. A história de hoje é sobre Yaya Garcia, é o livro Yaya Garcia, o último da época romântica de Machado de Assis. Ele foi lançado em 1878 como um folhetim no jornal O Cruzeiro e vai tratar de temas relacionados à época romântica, que são o amor, o casamento e a família. Os principais personagens dessa história são Yaya Garcia, que é filha de Luiz Garcia, Jorge, que é filho de Valéria, e Estela. A história é a respeito de um rapaz, vamos começar falando sobre um rapaz, sobre Jorge, filho de Valéria. Jorge estava apaixonado, mas ele não dizia com quem era a sua pretendente. Valéria, sua mãe, já sabia quem era e não estava gostando nada disso, mas ela não falava para ele, fingia não saber de nada. Então ela, usando de suas artimanhas, pois ela sempre conseguia o que ela desejava, ela tentou primeiramente mandar o seu filho para a Europa, para viajar, para tentar esquecer desse amor. Depois ela tentou casar ele com uma conhecida, também não obteve sucesso. E por fim resolveu persuadi-lo a se alistar e ir para a Guerra do Paraguai, que estava acontecendo naqueles anos. Pois ela dizia que seria muito bom para ele. Ele era um advogado, um jovem advogado. Não tinha nada de espírito aventureiro para ir a uma guerra. Mas mesmo assim, sua mãe estava insistindo, falou que seria bom para ele teria uma grande carreira militar, mas ele não estava gostando da ideia. Ela não estava conseguindo convencê-lo. Então que ela se aproveita e tenta trazer, ela já era viúva, então ela tenta trazer, ela percebe que precisa de um homem para tentar persuadir seu filho, mostrar que é importante ele ir para a guerra, defender a pátria, e também conseguir angariar alguns postos militares. Então que ela aproveita e vai conversar com Luiz Garcia, o antigo conhecido da família, ele também viúvo, pai de Yaya Garcia. Sempre foi próximo, porque ele era próximo do falecido pai de Jorge, e mantinha ainda o contato com a família. Então Valéria vai, conversa com Luiz Garcia, e lhe explica a situação da importância de seu filho ir para a guerra. A princípio, Luiz Garcia fica meio receoso, ele não acha interessante se intrometer, e ele entende que o rapaz deve tomar a decisão por conta própria, ele não deve ter influência. Mas após alguma insistência de Valéria, Luiz Garcia vai conversar com Jorge. Assim, como quem não quer nada, ele não vai insistir nesse caso. Em um determinado dia, Jorge foi com Estela, que era sua amada. Estela era filha do Sr. Antunes. O Sr. Antunes era muito próximo do desembargador, pai de Jorge, marido falecido de Valéria. Ele sempre foi muito próximo, e sua filha Estela também. Só que eles tinham condições de vida inferiores às da família de Valéria. Então eles sempre ajudavam Estela, ajudavam o seu Antunes. Estela vivia muito na casa de Valéria, do desembargador, e de Jorge. Ela cresceu praticamente ali. Mas ela se sentia inferior, então ela não conversava muito com Jorge, ela se sentia de uma outra classe. Embora também talvez amasse Jorge, ela não lhe correspondia, não deixava claro os seus sentimentos. Então, em uma determinada ocasião, quando Jorge, Estela e Valéria
foram a uma outra casa, uma residência da família que estava para alugar. Valéria foi lá para ver o que precisava de reparos, junto com o pedreiro. E estava olhando lá todos os quartos, as salas da casa, para ver os reparos. E deixou por um instante Jorge e Estela sozinhos, numa varanda. Lá, Jorge conseguiu roubar um beijo de Estela. Foi algo muito rápido, que ficou marcado no coração e na cabeça deles. Em seguida chegou a Valéria, a mãe de Jorge, e eles voltaram para casa como se nada tivesse ocorrido. Mas na verdade aconteceu, e estava marcado no coração deles. Então, pouco tempo depois, Luiz Garcia veio, conversou com Jorge a respeito de sua ida para a guerra, se ele gostaria de ir ou não. E ele percebeu que Jorge estava amando uma garota, mas ele não soube quem era. E, portanto, ele não insistiu muito. Passado alguns dias, algum tempo, Jorge, percebendo que sua mãe não iria lhe ajudar, não iria mudar de opinião, resolve então ir para a guerra. Ele percebe que, como não terá chances com o seu amor, ele resolve então ir para a guerra, e não importa se irá morrer, não tem problema. Se ele não vai ficar com quem ele ama, ele vai embora. Então ele foi para a Argentina, foi depois para o Paraguai, participou da guerra, ficou alguns anos por lá. E quando já estava quase no término da guerra, estava próximo do seu retorno, ele recebeu primeiramente uma carta do Luiz Garcia. Nessa carta, Luiz Garcia falou as coisas triviais e também aproveitou para falar que ele iria adquirir o segundo matrimônio. E iria se casar com quem? Com Estela. Então, isso daí foi um baque para Jorge, pois Luiz Garcia não sabia que Jorge amava Estela. E agora ele recebia esse impacto. E, além do mais, quem seria a madrinha era a própria Valéria, mãe de Jorge. Ela, na verdade, foi quem planejou tudo. Ela sabia, no fundo, que Jorge amava Estela e não queria que esse matrimônio ocorresse. Então ela aproveitou que seu filho estava distante e juntou a Estela com o Luiz Garcia, que também já era viúvo. Então esse baque foi muito grande. Pouco tempo depois ele recebeu uma segunda carta. Essa segunda carta dizia justamente da morte de sua mãe. Sua mãe passou por algumas dificuldades e veio a falecer. Jorge então retorna da guerra, condecorado, subiu vários postos. Já se passaram alguns anos. Ele resolve então não visitar o seu amigo Luiz Garcia, pois ele irá encontrá-lo junto com a sua amada Estela. Ele resolve não visitar, não quer mais se envolver, quer deixar o tempo fazer apagar a chama do amor, a chama da paixão que ele tinha. Mas acontece que Luiz Garcia fica doente, fica enfermo e manda uma carta, manda um aviso para que Jorge vá visitá-lo. Então Jorge, percebendo que não tinha mais como se esconder, ele visita Luiz Garcia, tentando não se encontrar com Estela. Mas infelizmente não tem como isso acontecer, né? Era a esposa dele, ele visita, finge que nada aconteceu, cumprimenta Estela, conversa com Luiz Garcia e já começa a ter um pensamento um pouco diferente. Ele começa a pensar que ele pode herdar a esposa quando Luiz Garcia vir a falecer. Então ele se aproxima e fica com esse pensamento maldoso de herdar, de poder ficar junto de Estela, já que Luiz Garcia irá morrer brevemente. Então ele aumenta a regularidade de sua frequência na casa. Lá ele também conhece Yaya Garcia, a filha de Luiz Garcia, que a princípio se mantém muito fria com ele. Não conversa, não lhe dá muita atenção. Ela que sempre foi muito alegre, muito conversadeira, ela não mantém essa relação, esse modo com Jorge. Jorge também, para ele, tanto faz, ele não se importa, ele está interessado mesmo em Estela. O tempo vai passando e o pensamento de Jorge começa a mudar. Ele começa a deixar Estela um pouco de lado, porque ele percebe que o Luiz Garcia está lá, está se recuperando, ele se recupera bem.
Então ele começa a deixar de lado a Estela e começa a manter uma maior amizade com Luiz Garcia, frequentando a casa. Entra em cena então Procópio Dias, já conhecido de Luiz Garcia e do próprio Jorge, principalmente da época do Paraguai, eles se conheceram lá. Procópio Dias era um senhor já de 50 anos de idade que nunca casou, era muito extrovertido, muito bem visto na sociedade e começa a frequentar aquela casa. Com o passar do tempo, Procópio Dias começa a se interessar pela filha de Luiz Garcia, Yaya Garcia. Só que ele não sabe qual é o sentimento de Jorge, que também frequenta a casa, em relação à garota. Então, em um dia, ele conversa com Jorge para tentar sondar o que ele quer. Ele sabe que Jorge está interessado em alguma mulher. Ele não sabe se é Yaya Garcia ou se é Estela. Então ele consegue conversar com o Jorge para tentar entender isso. Isso acontece quando? Justamente quando Procópio Dias tem que viajar para a Argentina. Um irmão seu havia morrido e ele tinha que ir para lá para tratar dos negócios e do seu irmão e tudo mais. Ele ficará fora durante um tempo. Então é justamente nesse momento que ele vai e conversa com Jorge para entender mais o que Jorge quer. Jorge quer ficar com Yaya Garcia ou está interessado por Estela? Jorge deixa bem claro que não quer nada com Yaya Garcia. Ele não está interessado nela. Ela, aliás, nem possui muitas relações com ele, não conversa muito com ele, o trata com desdém e tudo mais. Procópio Dias, então, confidencia o seu amor por Yaya Garcia e a sua esperança de casar com ela, obtendo em Jorge um confidente, uma pessoa com quem ele possa conversar e entender o que está acontecendo enquanto ele estiver na Argentina. Jorge aceita de muito bom grado, fala que irá ajudar na medida do possível e irá sempre mandar os recados para Procópio Dias a respeito de Yaya Garcia. O tempo passa e Jorge se aproxima então um pouco mais de Yaya Garcia, porque ele precisa sondá-la e saber se ela também quer casar com Procópio Dias. E então mandar o recado para o amigo, para o conhecido. Ele não era amigo, era um conhecido. Só que com o passar do tempo ele começa a se apaixonar por Yaya Garcia. Estela ele deixa de lado, Estela está casada com Luiz Garcia. E também começa a perceber uma reciprocidade da garota em relação a ele. Só que como eles vão fazer? Pois na verdade Jorge também vira confidente de Yaya Garcia em relação ao Procópio Dias. Só que ele percebe que ela não o ama. Então, em determinado dia, eles se beijam e realmente os dois estão se gostando. O único problema será como avisar Procópio Dias a respeito do que irá acontecer no futuro. Jorge então não envia mais cartas para Procópio Dias para tentar fazer com que ele se esqueça também da paixão. Assim como ele tinha que esquecer quando esteve no Paraguai, Procópio Dias também terá que esquecer enquanto estiver na Argentina. Procópio Dias volta depois de um tempo e, visitando a casa, começa a perceber a frieza de Yaya Garcia e já percebe o que aconteceu. Entende que o seu colega, Jorge, está junto de Yaya Garcia. Então ele se aproveita e, com muita artimanha, em uma determinada ocasião consegue conversar com a garota e fala para ela que do passado de Jorge. Embora ele não saiba o que realmente tinha acontecido no passado entre Jorge e Estela, ele desconfia. Ele desconfia que Jorge tem algum sentimento por Estela. E ele fala isso para Yaya Garcia, que também já havia desconfiado tempos antes a respeito do passado entre os dois, entre a sua madrasta e o seu novo pretendente. Isso desmonta Yaya Garcia, que fica muito triste e não sabe mais como proceder, pois ela estava amando Jorge e também amava muito Estela, sua madrasta. Elas eram muito próximas. Então isso a deixa muito triste, muito chateada. E acontece bem em um período próximo, quando seu pai, Luiz Garcia, também havia falecido. Ela também amava muito seu pai e estava muito triste. Então, em uma determinada ocasião, Yaya Garcia e Estela, estando no quarto de Luiz Garcia, conversam. Achavam-se então no gabinete de Luiz Garcia, defronte da secretária,
onde o finado encontrara, com outros papéis, a carta que dera lugar às conjecturas de Iaiá. Não havia mudança nem no número nem na disposição dos móveis. Só a luz era diferente, porque a daquele dia era viva e clara, coada através de uma atmosfera serena, como a vida anterior dessa família, ao passo que a de hoje vinha turva e meio apagada, pelas nuvens de um céu chuvoso e triste. Nesse momento, Iaiá Garcia e Estela conversam. Estela abre o jogo sobre o seu passado, seus sentimentos em relação a Jorge, mas deixa bem claro que isso justamente é passado, não irá acontecer mais nada de agora em diante. Então ela abençoa o casamento dos dois, de Iaiá Garcia e de Jorge, sendo madrinha deles, apoiando totalmente essa nova vida. E para evitar quaisquer problemas futuros, ela se muda de cidade, vem para São Paulo, onde ela recebe uma proposta para trabalhar. Pois bem, essa é uma pequena resenha dessa história. É o último dos romances da época romântica de Machado de Assis. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, suas curtidas, compartilhem o vídeo. Não deixem de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até mais.